Numa cidade onde os sorrisos são educados, mas os punhais estão sempre afiados, quem sobrevive? Aquele que é amado ou aquele que é temido? Essa pergunta ecoa há séculos e ainda incomoda. Não só reis e príncipes, mas qualquer pessoa que já precisou liderar, proteger ou simplesmente sobreviver num mundo onde bondade e malícia dividem a mesma mesa. É fácil dizer que preferimos ser amados, até o dia em que alguém, sorrindo, arranca aquilo que é seu. E então, será que a resposta muda? Os homens são tão simples e tão obedientes às necessidades imediatas que aquele que engana sempre encontrará quem se deixa enganar. Maquiavel veio ao mundo numa Florença que respirava arte, mas sangrava política. Não era um lugar para almas distraídas. O cenário era de ruas onde mercadores negociavam especiarias pela manhã e espiões trocavam segredos à noite. Uma cidade que produzia Michelangelo e Leonardo da Vinci, mas também conspirações, pactos rompidos e execuções públicas. Entre palácios e praças conviviam a beleza e a intriga, a virtude proclamada e a perfídia disfarçada. Ali, um jovem inteligente aprendia rapidamente que os códigos morais declamados nos púlpitos raramente eram praticados nos salões do poder. Quem quiser ser sempre bom, perderá necessariamente entre tantos que não são bons, escreveu ele. E essa frase não era uma abstração filosófica. Era a síntese de um tempo em que pureza e ingenuidade custavam caro. Naquele contexto, não havia espaço para confiar apenas na retidão. Era preciso compreender as forças invisíveis que moviam a engrenagem da cidade. Ao crescer cercado por livros e por uma realidade que testava a todo instante o idealismo, Maquiavel formou um olhar agudo para o contraste entre o mundo como se gostaria que fosse e o mundo como de fato se apresentava. A Florença do século XV não perdoava erros de cálculo. Papas enviavam tropas para conquistar territórios, famílias nobres tramavam contra rivais, enquanto distribuíam banquetes, e cada gesto político era também um movimento estratégico de sobrevivência. Nesse ambiente, a linha entre liderança e manipulação era tênue. A ética cristã pregava a humildade e o perdão, mas as praças eram tomadas por exemplos vivos de que o triunfo raramente vinha pelo caminho mais virtuoso. Era uma terra onde a bondade genuína precisava ser temperada com prudência para não se transformar em fraqueza explorável. Florença, à época, era um mosaico de poder fragmentado. Os Médici, com sua fortuna colossal, alternavam períodos no controle e no exílio, enquanto adversários buscavam brechas para tomar o trono. O caos político fazia com que alianças fossem formadas e dissolvidas numa velocidade que hoje pareceria absurda. Esse turbilhão ensinou ao jovem observador que constância, nesse jogo, era um luxo perigoso. Um príncipe prudente não pode, nem deve, manter a palavra dada quando tal observância se volta contra si mesmo, alertou. E o raciocínio era simples: manter promessas incondicionalmente, em um tabuleiro onde ninguém mais o faz, é abrir as portas para a derrota. Não era cinismo gratuito, mas um pragmatismo forjado no choque entre discurso e prática. A nomeação para cargos na chancelaria deu a Maquiavel acesso a negociações e missões diplomáticas que ampliaram essa visão. Observou governantes que, ao vestir a máscara da benevolência, ganhavam tempo para preparar investidas impiedosas. Testemunhou tratados firmados em cerimônias solenes serem rasgados poucos meses depois. E entendeu que a política não era um campo onde a honestidade pura pudesse sobreviver sem artifícios. Nesse palco, não bastava ter boas intenções. Era preciso cultivar reputação, controlar percepções e administrar temores. Ele próprio experimentou a volatilidade dessa arena ao ser destituído, acusado de conspiração e submetido à tortura antes do exílio. O exílio, longe de apagá-lo, aguçou sua reflexão. Foi nesse período que escreveu suas ideias mais contundentes, fruto de uma análise desapaixonada das estruturas de poder. O jovem que um dia vira a política como uma disputa entre princípios, descobriu que na prática, ela era a arte de manter o controle sobre pessoas e circunstâncias mutáveis. Ao afirmar que os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio, ele desmontava o romantismo em torno da natureza humana, revelando uma lógica de interesses e autopreservação. Essa percepção não brotou de teorias livrescas,
mas da observação direta das reações humanas diante de crises e oportunidades. Nesse sentido, a Florença de sua juventude funcionou como uma escola prática. Não se tratava de aprender fórmulas fixas, mas de treinar o olhar para ler intenções nas entrelinhas, prever movimentos alheios e saber quando recuar ou avançar. As lições não se limitavam a guerras ou tratados. Estavam presentes em pequenas transações, nos favores concedidos, nas alianças familiares, na distribuição de cargos e na manipulação de símbolos. Em um ambiente onde a verdade era maleável e a lealdade condicionada, a habilidade de compreender esse jogo significava a diferença entre prosperar e desaparecer. Assim, Maquiavel não se dedicou a pintar um retrato idealizado de governantes, mas a registrar as estratégias que realmente funcionavam para conservar autoridade e estabilidade. O pano de fundo de sua vida, carregado de contradições e urgências, moldou um pensamento que preferia enfrentar o mundo como ele é, não como deveria ser. Sua obra não é o convite para adotar a maldade, mas para perceber que, sem capacidade de adaptação e leitura fria da realidade, qualquer liderança, por mais virtuosa que se proclame, estará fadada ao colapso. E talvez essa seja a razão pela qual suas palavras, escritas há mais de 500 anos, ainda incomodam. Elas não oferecem consolo, mas ferramentas. Ferramentas afiadas, que pedem mãos firmes e consciência clara de que, em tempos incertos, não é a pureza que protege, é a lucidez. Quando Maquiavel defende que é mais prudente inspirar temor do que atrair afeto, ele está falando a partir da análise de inúmeras quedas políticas, não de uma teoria inventada numa escrivaninha isolada do mundo. Em sua lógica, a afeição é instável como uma chama ao vento. Aquece enquanto há conveniência, mas se apaga quando surge um interesse maior. O temor, por outro lado, é um muro mais resistente. Não é tão agradável de encarar, mas dificilmente cede com facilidade. Os homens hesitam menos em ofender quem se faça amar do que quem se faça temer. Escreveu ele, com a frieza de quem observou esse padrão se repetir até a exaustão. No fundo, sua mensagem é quase irônica. Não se trata de ser cruel por vaidade, mas de entender que a fragilidade das emoções humanas torna o amor político um recurso de baixa durabilidade. Essa distinção não significa que o governante deva ser um tirano insensível. Maquiavel alerta para o perigo de cruzar a linha que separa o respeito do ressentimento. Temor controlado mantém a ordem. Ódio descontrolado acende rebeliões. É o que ele sintetiza ao dizer que é preciso evitar ser odiado a qualquer custo. Imagine um chefe que exige pontualidade e disciplina, mas ainda reconhece o mérito da equipe. A obediência sem revolta. Agora, substitua por outro que humilha publicamente e rouba o crédito dos subordinados. Não demora para que surjam planos silenciosos de sabotagem. O mesmo vale para um governante. Autoridade não é um convite à humilhação, é a arte de equilibrar firmeza com um mínimo de generosidade estratégica. Ao fazer essa defesa, Maquiavel não ignora as vantagens do apreço. Pelo contrário, reconhece que, se possível, unir amor e temor é o cenário mais desejável. Mas a experiência o leva a concluir que essa fusão é rara, e depender dela é como esperar que um gato e um rato convivam pacificamente por vontade própria. Ele insiste que o amor depende de uma teia de promessas e expectativas, enquanto o temor é moldado pela percepção de força e pela consciência das consequências. E quando a sobrevivência do Estado ou da própria autoridade está em jogo, perder o respeito é abrir a porta para inimigos já posicionados para entrar. Ele próprio testemunhou exemplos claros desse raciocínio. Líderes que buscaram agradar a todos acabaram traídos por aqueles a quem beneficiaram, como se a gratidão tivesse prazo de validade curto. Em contrapartida, príncipes que mantinham um controle firme, ainda que impopular, conseguiam sustentar o poder por mais tempo, pois, segundo ele, os homens são ingratos, volúveis, simuladores e dissimuladores, fugitivos dos perigos e ávidos de lucro. É duro ouvir, mas é um retrato cru de comportamentos que atravessam os séculos. Essa visão desconforta porque desmonta a crença de que boas intenções, por si só, são suficientes para garantir segurança ou estabilidade. Um aspecto interessante é que o autor não propõe uma repressão constante. Ele sugere que a demonstração de autoridade deve ser calculada, usada com a mesma precisão com que um músico escolhe quando aumentar ou diminuir o volume.
Excesso de dureza pode minar alianças e gerar hostilidade aberta. Frouxidão exagerada convida ao abuso. O segredo é manter um ponto de tensão que faça o outro pensar 2 vezes antes de agir contra a liderança. É como no trânsito. Respeita-se o sinal vermelho não por amar a cor, mas pelo receio da multa, ou de algo pior. O senso de humor aparece quando imaginamos esse pensamento aplicado a pequenas situações diárias. Pense num vizinho que sempre pede ferramentas emprestadas e nunca devolve. A simpatia inicial se esgota rápido. E um dia, por mais cordial que seja, ele ouvirá um "hoje não tenho". Esse não é a pequena parcela de temor que impede abusos futuros. Na política, o mecanismo é o mesmo, apenas ampliado para a escala de nações e exércitos. O medo, quando dosado, é um lembrete constante de que certos limites não podem ser ultrapassados sem custo. A conclusão de Maquiavel é prática. Numa escolha forçada, a solidez do temor oferece mais segurança que a instabilidade do afeto. Isso não é um convite à tirania, mas à lucidez. A afeição pode mudar com as estações, influenciada por promessas de outros, boatos ou decepções inevitáveis. Já o receio nasce de uma percepção mais concreta, a de que há consequências para a desobediência. O governante que compreende isso não precisa recorrer à violência constante. Basta manter a credibilidade de que, se necessário, as consequências virão. Assim, a ordem é preservada não pela confiança cega, mas pela certeza de que a autoridade não é apenas um ornamento. A visão de Maquiavel, tantas vezes taxada de sombria, não era fruto de um coração gélido, mas de um espírito treinado a enxergar o que se passa por trás dos gestos amáveis e dos discursos calorosos. Ao escrever que aquele que se orienta pelo que deveria ser, e não pelo que é, caminha para a sua ruína, ele desmonta a tentação de viver num mundo idealizado. Seu conselho não é para que se abandone a virtude, mas para que ela seja usada com consciência, como se guarda uma reserva de ouro para tempos difíceis. A inocência absoluta, para ele, é como uma cidade sem muralhas, bela de se ver, mas vulnerável ao primeiro invasor que aparecer. E na lógica que propõe, o governante, ou qualquer pessoa em posição de conduzir outros, precisa dominar a realidade como ela se apresenta, sem se perder em teorias que ignoram a natureza mutável das pessoas. Essa abordagem contraria o imaginário popular de que a moral elevada é, por si só, um escudo protetor. Em suas observações, quantos líderes virtuosos foram depostos justamente por se recusarem a manchar as mãos? Ele não defendia a crueldade como hábito, mas aceitava que, em certas circunstâncias, omitir-se diante de uma ameaça é, em si, um ato de irresponsabilidade. É como um capitão que recusa-se a manobrar o navio em meio à tempestade porque isso exigiria afastar-se da rota planejada. O mar não se importa com rotas perfeitas, e a política, segundo Maquiavel, tampouco se curva a ideais puros quando estes ignoram a maré real. Outro ponto que se destaca é seu alerta contra a ingenuidade que confunde bondade com passividade. O autor deixa claro que, embora seja louvável agir com generosidade, não se pode transformar esse gesto em regra inflexível. Os homens, no geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, escreveu, lembrando que aparência e percepção têm peso tão grande quanto ações concretas. Um governante que se exibe sempre como complacente, mesmo diante de abusos, transmite a mensagem de que não há punição para transgressões. E convenhamos, até em famílias grandes, basta um parente perceber que pode esvaziar a geladeira sem consequências para que todos os outros tentem o mesmo. Sua crítica, portanto, é contra a miopia estratégica. Não basta agir de forma correta, é preciso garantir que a imagem projetada sirva ao propósito de manter a ordem e a segurança. Isso implica, às vezes, adotar uma postura mais severa do que a personalidade permitiria naturalmente. Não é falsidade, é adaptação ao papel. Assim como um ator não interpreta sempre personagens que se parecem com ele, o líder não pode se limitar a desempenhar um papel confortável quando a situação exige algo mais firme. É curioso que, apesar de suas recomendações serem associadas à dureza, há nelas um subtexto de proteção. Ao reforçar que a fragilidade pública convida ao oportunismo, ele sugere que a verdadeira responsabilidade de quem lidera é garantir que o grupo permaneça íntegro e seguro. Pode não ser uma segurança que agrade a todos no curto prazo, mas é aquela que evita o colapso coletivo. Imagine uma fortaleza que mantém as portas entreabertas para parecer acolhedora.
cedo ou tarde, alguém atravessa não para visitar, mas para saquear. E quando o dano é feito, não adianta lamentar a perda. O erro foi de quem confundiu cordialidade com ausência de vigilância. A ironia é que, fora do campo político, esse princípio se repete em microescala. Nas relações de amizade, no ambiente profissional, até mesmo na convivência casual, a tendência humana de testar limites é constante. Quem nunca viu um colega esquecer de devolver um favor porque percebeu que o outro nunca cobra? É exatamente isso que Maquiavel, de forma mais sofisticada, denuncia. Sem uma linha clara, a confiança se torna campo fértil para abusos. O cerne da lição é que preservar a autoridade não é uma questão de rigidez cega, mas de leitura precisa do contexto. O governante que compreende as forças em jogo pode alternar momentos de brandura e rigor, sempre calculando o efeito desejado. A realidade não recompensa quem insiste em lutar com as armas erradas, por mais nobres que sejam. E nessa perspectiva, o amor e a bondade continuam a ter valor, mas como aliados estratégicos, não como pilares inquestionáveis. Ao reconhecer a imperfeição das pessoas e a imprevisibilidade das circunstâncias, ele constrói uma teoria que não promete um mundo justo, mas oferece um guia para sobreviver num que raramente o é. A advertência de Maquiavel sobre a importância de conservar uma aparência favorável carrega mais peso do que parece à primeira vista. Não se trata apenas de manter uma imagem agradável, mas de construir uma fachada que sirva como ferramenta política e mecanismo de autopreservação. Em O Príncipe, ele afirma que todos veem o que parece ser, poucos sentem o que realmente és. E essa frase é um lembrete direto de que o julgamento público raramente é guiado pela verdade plena. No tabuleiro do poder, a percepção pode valer tanto quanto, ou mais que, as ações concretas. Assim, conservar um semblante que inspire confiança, mesmo quando decisões duras estão em curso, não é hipocrisia vazia, mas estratégia consciente de controle sobre a narrativa. Nesse ponto, fica claro que não é a transparência absoluta que garante estabilidade, mas a habilidade de calibrar o que é revelado e o que permanece nas sombras. Uma figura de autoridade que expõe cada detalhe de suas intenções corre o risco de munir adversários com informações preciosas. Por outro lado, aquele que domina a arte de transmitir sinais calculados consegue manter aliados alinhados e opositores incertos. É um equilíbrio que exige não apenas frieza, mas também criatividade. Algo comparável a um jogo de cartas em que nem todas as jogadas devem ser mostradas, sob pena de perder a partida antes do tempo. Maquiavel não enxerga essa administração de imagem como manipulação vil, e sim como forma de assegurar que a liderança não seja corroída pela leitura equivocada dos acontecimentos. Ele sabe que multidões se orientam por símbolos e gestos, e não apenas por fatos objetivos. Um governante que se apresente com serenidade diante de um cenário caótico transmite mais segurança que outro que, embora possua o plano perfeito, transpareça hesitação. Aqui, o controle da própria postura é tão importante quanto o domínio das circunstâncias externas. É como assistir a um maestro que mantém o compasso mesmo que um violinista tenha quebrado uma corda. O público nota a confiança antes de perceber o erro. Esse entendimento do jogo das aparências também envolve uma dimensão preventiva. Ao moldar a forma como é visto, o líder estabelece expectativas que funcionam como cercas invisíveis. Quem acredita que determinada figura é decidida e vigilante, pensará duas vezes antes de testá-la. O oposto também é verdadeiro. Quem aparenta descuido, atrai provocadores que desejam explorar essa fraqueza. É a lógica do portão enferrujado. Se parece fácil de arrombar, mais cedo ou mais tarde, alguém tentará. Há também um componente quase teatral nesse processo. A autoridade, para ser preservada, precisa ser encenada de forma convincente. Isso não significa viver em mentira constante, mas compreender que a posição exige um certo grau de performance. Um exemplo simples. Em situações críticas, um governante pode estar internamente tomado pela dúvida, mas mostrar isso abertamente poderia semear pânico. Então, apresenta-se com voz firme e gestos controlados, não porque sente absoluta segurança, mas porque sabe que, sem essa demonstração, a ordem pode se dissolver. É uma máscara funcional, não para enganar de forma vil, mas para manter o cenário estável até que as decisões corretas sejam implementadas.
O humor surge quando essa lógica é transposta para interações corriqueiras. Imagine um anfitrião que serve um prato experimental e percebe que exagerou no sal. Em vez de admitir a falha diante de todos, sorri, elogia o tempero e segue conversando. O gesto mantém o clima da reunião intacto, ainda que o paladar de alguns convidados denuncie a verdade. No campo político, esse tipo de autocontrole é vital para impedir que pequenos deslizes se transformem em tempestades. Por trás dessa recomendação, está o reconhecimento de que a natureza humana é altamente reativa ao que percebe na superfície. Maquiavel compreende que raros são aqueles dispostos a investigar a fundo antes de formar opinião. Por isso, sustentar uma fachada coerente que projete firmeza e coerência atua como um escudo contra julgamentos precipitados e ataques prematuros. Essa é talvez uma das razões pelas quais ele insiste que a liderança é, em grande medida, um ofício de encenação, onde a verdade plena e a prudência precisam dançar no mesmo compasso. Ao final, essa orientação não elimina a necessidade de substância. A fachada sem fundamento se desfaz ao menor toque. O que ele propõe é uma combinação. Força real apoiada por imagem consistente. Assim, a figura que governa não é apenas eficaz nas ações, mas também convincente aos olhos de quem a observa, criando um ciclo em que a confiança e o respeito se reforçam mutuamente, mesmo em períodos de instabilidade. Maquiavel, ao discorrer sobre a preferência em ser temido ou amado, não o faz como quem propõe um dilema simplista, mas como alguém que reconhece a fragilidade de sentimentos puramente afetivos diante da volatilidade humana. E essa observação toca em um ponto desconfortável. A afeição pode se dissipar rapidamente diante de interesses próprios, enquanto o receio tende a manter-se mais estável, desde que não se transforme em ódio. Aqui, o temor não é entendido como opressão gratuita, mas como respeito que impõe limites claros, garantindo que a autoridade não seja corroída pela confiança excessiva. Ao analisar essa lógica, percebe-se que o afeto, embora reconfortante, depende de condições frágeis: afinidade, gratidão, admiração. Todas elas, em momentos críticos, podem evaporar como água no deserto. O temor moderado, por outro lado, ancora-se em algo mais sólido: a expectativa de consequências. Uma relação pautada unicamente pelo afeto está sempre à mercê das mudanças de humor e das conveniências alheias. O autor, ao realçar essa diferença, sugere que a liderança exige um eixo de estabilidade que o afeto sozinho não é capaz de fornecer. Essa constatação não significa negar o valor do apreço genuíno. Maquiavel não aconselha a hostilidade permanente, pelo contrário. Adverte que o ódio é perigoso e deve ser evitado a todo custo. O que ele defende é a manutenção de um espaço simbólico que impeça abusos, algo como um território que todos sabem não poder cruzar sem arcar com as consequências. Esse espaço seguro para a autoridade é muitas vezes o que impede que alianças se transformem em armadilhas e que lealdades se convertam em traições oportunistas. O princípio pode ser ilustrado em situações cotidianas. Pense em um chefe que busca apenas ser amigo de todos, cedendo sempre às vontades da equipe. No início, esse comportamento pode parecer admirável, mas cedo ou tarde, alguém irá explorar a ausência de limites. O resultado é um ambiente desordenado, em que a palavra do líder perde peso. Por outro lado, um gestor que combina cordialidade com regras claras e aplicação consistente das mesmas, tende a manter o respeito, mesmo entre aqueles que não nutrem grande afeto por ele. Outro ponto notável é que o autor percebe a transitoriedade da gratidão. Ele observa que favores geram mais expectativa de novos favores do que lealdade duradoura. Esse é um dado desconfortável, pois contraria a imagem idealizada de reciprocidade constante. O governante que deposita toda a sua segurança na gratidão dos súditos arrisca-se a descobrir, no momento de necessidade, que essa memória é mais curta do que gostaria. Já o temor, quando equilibrado, atua como lembrete constante de que romper certas regras tem custos reais, independentemente das emoções envolvidas. Ao trazer essa visão, Maquiavel não sugere que líderes se transformem em figuras inflexíveis e desumanas. Ele alerta para a importância da moderação. O temor útil é aquele que mantém ordem, não o que semeia ressentimento irreversível.
É como a diferença entre um portão fechado para proteger a casa e um muro tão alto que afasta até quem vem trazer boas notícias. A primeira atitude preserva a segurança. A segunda isola e enfraquece. O autor ainda evidencia que a combinação entre apreço e respeito firme é mais eficaz do que qualquer extremo isolado. Em momentos de calmaria, o afeto pode reforçar a coesão e gerar boa vontade. Já em períodos turbulentos, é o respeito fundamentado no receio que impede deserções em massa. Essa alternância entre suavidade e rigidez requer sensibilidade para o momento certo de aplicar cada uma. Um governante que busca apenas ser amado pode ter seu prestígio destruído por um único ato de oposição pública. Já aquele que sabe manter um certo distanciamento respeitoso tende a atravessar tempestades sem desmoronar. Para ilustrar com leveza, é como cuidar de um jardim. Flores precisam de água e sol para crescer, mas se não houver uma cerca, um cachorro vizinho pode destruir tudo em poucos minutos. A cerca não significa que o jardineiro odeia os cães. Significa que ele conhece a realidade e prefere prevenir o dano a lamentar depois. Essa abordagem, longe de ser uma defesa de frieza, é um convite à lucidez. O poder, para Maquiavel, não se sustenta apenas em boas intenções ou no calor das relações, mas na capacidade de manter coeso um sistema onde nem todos agirão com nobreza. Ao propor que o temor, moderado e sem ódio, seja mais seguro do que o amor sozinho, ele revela uma compreensão profunda das fragilidades humanas e da instabilidade dos vínculos emocionais quando colocados à prova. Essa é, em última análise, uma defesa da prudência como guardiã da liderança, não como inimiga da empatia. E se você acha que essa discussão fica restrita aos livros de história, está enganado. O jogo do poder continua, só mudou de cenário e figurino. Se quer entender como ele realmente funciona e como não ser a próxima presa, inscreva-se, ative as notificações e considere entrar para o nosso clube de membros. Lá, vamos explorar ainda mais segredos e dilemas que podem mudar a forma como você enxerga liderança, respeito e sucesso. Agora, me diga nos comentários. No seu mundo, é mais seguro ser amado ou temido?